Fala galera, beleza? Vamos aí de volta, mais um fim de semana. Separei aqui pra gente hoje fazer o estudo dois trades, tá? Vai dar pra dar um foco ali bastante na parte educacional com esses dois trades. Lembrando vocês que o operacional, tá galera, tá todo disponibilizado aqui no YouTube e também complemento desse operacional tá no Discord, tá beleza? Então, se vocês quiserem entrar no Discord, tem um link aqui, eu vou deixar sempre na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, o link para vocês poderem aceder ali ao Discord, fazer parte da comunidade. Hoje a gente está com quase 500 membros ativos, a comunidade é muito boa, eu estou sempre por lá, não abandonei a comunidade. Então, estou sempre postando, estou sempre respondendo, posto meus trades, tiro dúvidas. A galera é bastante ativa lá, então se vocês quiserem fazer parte e ver um pouco mais ali sobre o operacional, tem lá na comunidade, beleza? E também para quem já sabe o operacional e quer ter ali uma suite de ferramentas, né? Para facilitar no operacional, tem o Edmap Pro, que é o indicador que eu fiz. E também vou deixar o link aqui nos comentários, beleza? Só mostrar para vocês aqui o site, tá? Então, caso vocês tenham interesse em conhecer o indicador, ele tem 7 dias grátis para vocês testarem. Não gostou, cancela, não tem cobrança nenhuma, beleza? Então o indicador é bem completo. Ele faz um resumo completo do operacional, beleza? Então aqui tem uma tabelinha sempre ali com as informações. Ele traça todos os pontos que nós observamos, que o fluxo de uma hora, ele dá a direção do dia. Então, eu não quero operar igual você. Pô, eu quero só algo para me dar uma direção no dia. O indicador também serve. Beleza? Mas é isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, beleza? Um outro ponto que eu queria também aqui mostrar para vocês é como a comunidade tem. Pô, isso daqui para mim é muito gratificante, tá? Quando a gente vem aqui nos certificados, em um único dia, galera, a gente teve mais de 3 pessoas sendo aprovadas, né, em contas. E isso daqui, para mim, é muito gratificante, que isso é o resultado do meu trabalho sendo transformado aí em resultado pelos alunos, tá? Então, nessa comunidade aqui, uma coisa vocês podem ter certeza, não é só o mentor que ganha. Não é só eu que apareço aqui com certificado e payout, enquanto vocês estão sofrendo aí, tomando stop, tendo um mês ruim. Se eu tiver um mês ruim, vocês vão ter um mês ruim. Caso contrário, se vocês seguirem o que eu tô falando, a gente vai ter os mesmos resultados e a resposta para isso tá aqui, tá? Olha a quantidade de certificado que a galera tem pego. Olha isso. Ó, um atrás do outro, um após o outro, um certificado atrás do outro. Tá? Então a galera tem realmente estudado, beleza? Tem feito jus aí ao material que eu tenho passado e tem colhido os frutos. E, galera, isso é de graça, tá? Não tem muito disso no YouTube. Uma comunidade ativa, com um operacional que realmente funciona, um operacional provado, não por palavras, mas por ações, por testes, por resultado, beleza? E de forma 100% gratuita. Tá? Eu vejo muita comunidade por aí, onde o mentor fala até que vai disponibilizar um conteúdo grátis, mas no fim ele tá sempre querendo vender alguma coisa, tem sempre um grupo VIP, o cara não aparece na comunidade porque ele não tem tempo, tá ali sempre dando atenção para os alunos do grupo VIP. Então, no fundo, é só mais um vendedor de curso querendo empurrar alguma merda para vocês comprarem, beleza? Eu disponibilizo material gratuito, tá aqui no YouTube, a comunidade e o acompanhamento, eu dou respostas à comunidade, eu interajo na comunidade, beleza? E agora vamos para o que interessa. Então eu separei aqui hoje 2 trades para nós vermos, tá? O primeiro foi no áudio SD. Esse foi um trade que eu peguei, tá? Tá na comunidade, foi postado lá. Eu fiz poucos trades essa semana, beleza? E como é que eu começo a observar o que eu vou fazer no próximo dia, beleza? Vou pegar aqui, vou ampliar isso daqui para o gráfico diário. Logo aqui no diário, eu já tenho uma noção do que eu vou fazer, certo? Basicamente aqui o que acontece? O dia fechou um dia de venda, o preço veio aqui numa região, num fair value gap do diário, consumiu a liquidez que estava acima desses topos aqui. Muito provavelmente esses fundos aqui vão ser buscados, tá? Se a gente traçar uma linha aqui, eu vou ver que aqui eu tenho fundos relativamente iguais, beleza? Então, mais ou menos eu sei o que eu quero buscar para o meu dia e
eu vou esperar com que o indicador me diga, né, qual a direção que eu tenho para o dia. Por que eu vou esperar o indicador? Porque é assim que eu opero. Eu olho ali o meu bias baseado no indicador. Então aqui no 1 hora, quando acontecer a primeira vela do dia, pronto, eu tenho aqui um indicador a me dizer, né? Se vocês olharem aqui à esquerda, eu tenho o céu, a força desse sinal é de 100%, ou seja, tinham vários, ele pesou vários critérios, e todos esses critérios apontaram para o mesmo lado, e o trigger que ele usou para isso foi um POI mais liquidez, que foi exatamente isso que eu mostrei para vocês, né? Então eu tinha ali um POI aqui no diário, acima havia liquidez, o preço capturou essa liquidez, e ele fez o override desse sinal apontando para a venda, porque muito provavelmente esse dia poderia ser um dia neutro ou um dia de compra. Então o indicador tem essa inteligência de não olhar só o fechamento do candle, ele olha mais do que isso. Então ele me disse que provavelmente esse dia eu teria venda. Então para mim tá tranquilo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso agora garantir que quando a minha sessão de Londres começar, eu tenha um fluxo vendedor, que também vai ser vai ser identificado pelo indicador, né? Então eu vou esperar ali a minha sessão começar. Eu estou na Ásia, começou Londres, beleza? Então nesse ponto aqui, abriu minha sessão de Londres. O que eu vou buscar? Eu vou buscar que eu tenha um fluxo vendedor. Eu não tenho isso ainda, tá? Se eu olhar aqui no Active ME, que dita o fluxo, para mim ele ainda está comprador, beleza? Outros pontos que eu considero além do indicador. Se a gente olhar em termos de range, esse aqui é o meu range atual numa hora. Se eu traçar uma Fibo de cima a baixo, eu vou ver que o preço quase veio aqui aos 50%. Ele ainda não veio, beleza? Então eu tô em termos de range numa posição favorável à venda, eu tenho fluxo ainda que não me diz que eu posso vender, eu vou aguardar esse fluxo virar vendedor. E vou voltar aqui só um pouco para vocês verem que o indicador já me mostra isso, né? Quando essa vela aqui fecha numa hora, assim que abre a primeira vela de 1 minuto ali, né? Eu não estou no gráfico de minuto, mas para vocês entenderem, eu vejo que o indicador já me aponta sell. Então eu tenho aqui as minhas características e os pontos que eu observo no operacional para poder buscar a venda. Então eu tenho, vamos lá, sempre agora eu vou montar o contexto, beleza? Eu preciso contextualizar a minha entrada para eu poder conseguir um melhor setup. Como é que eu faço isso? Tá? Então, desde lá do diário eu vi que o preço tocou no Fair Value Gap e tinha como alvo essas mínimas aqui, que foram mínimas praticamente iguais. Depois disso eu tenho, em termos de estrutura, tá? Eu tenho uma estrutura de baixa, porque essa foi a última pernada, o preço inverteu. Além disso, eu vou com o meu preço muito próximo a essa região aqui dos 50%. Depois, eu tenho um fluxo de 1 hora de venda, que aqui inverteu, ele fez essa mudança. O que eu preciso agora? Preciso de um consumo. Me falta um consumo de liquidez, tá? Nesse ponto, quando eu já tenho tudo isso, eu só preciso ir ao 15 minutos e aguardar duas coisas. Eu preciso aguardar que aconteça o consumo de liquidez, e a segunda coisa é que o indicador me apresente um padrão, me dê o meu gatilho de entrada, beleza? Então montei aqui meu contexto, eu vou esperar. O preço ainda não fez nada, tá? Não, aqui nesse ponto ele acabou de consumir liquidez, certo? Nesse momento houve o consumo, aquele topo que era da Ásia e também era uma old high de 1 hora, foi consumida dentro de um POI de 4 horas e dentro de um POI de 1 hora que o próprio indicador fez a plotagem, tá? Então o indicador traçou esse POI para mim, certo? Então o que eu tenho que esperar agora é que me apresente o meu padrão de entrada. E eu vou para esse gráfico, que eu já tenho configurado tudo isso, essa é a forma como eu opero. Na verdade eu vou abrir um layout meu para vocês terem uma ideia de como eu uso o layout, tá? O meu layout do dia a dia, ele é exatamente assim, beleza? Eu utilizo aqui o gráfico de 4 horas e alterna para o diário. Aqui eu tenho o gráfico de 1 hora, fixo, para eu saber onde eu estou posicionado. E aqui é o meu gráfico de execução que fica no 15 minutos e nos 5 minutos para os índices, beleza? Esse candle vermelhinho que vocês estão vendo é um outro indicador que eu desenvolvi, também tá de graça aí, é só baixar, é só instalar, chama Manipulation Candle. Basicamente ele mostra os engolfos perfeitos, ou seja, quando o preço leva o topo, leva o fundo,
e fecha abaixo do fundo, né, ele plota um candle de cor diferente, tá? Então isso é um sinal de reversão, se acontece no topo. Então eu deixo isso aqui plotado para me saber em que região que eu tô do 4 horas, e se vocês quiserem baixar lá, é só procurar por isso, Manipulation Candle, ele vai aparecer de graça. Então esse é o meu layout do dia a dia, beleza? Voltando aqui para o nosso tradezinho, depois que houve o consumo, preciso que eu me apresente o padrão, o preço continua trabalhando, ele vai lá um pouco acima dessa região onde ele mitigou aqui, essa hold high de 1 hora, e toca num POI de 15 minutos que eu tenho aqui. Então tá vendo? Olha a quantidade de informação que eu fui empilhando, né, fazendo stacking, para chegar numa tomada de decisão. Por isso que eu opero pouco, mas eu opero com qualidade, beleza? E isso é uma das coisas que eu quero colocar na mente das pessoas lá na comunidade, porque eu ainda vejo muita gente procurando trade o dia inteiro, beleza? Posto isso, preço toca nessa região, pô, tenho mais uma stacking de confiança, de confiabilidade do sinal, eu preciso ainda que o indicador me apresente um sinal de entrada, ou que, caso esse sinal não aconteça, eu posso fazer uso de um dos 8 modelos de entrada que eu disponibilizei para vocês lá na comunidade, que quando terminar esse trade eu vou refrescar a memória de vocês e mostrar onde isso está, beleza? Então o preço continua a trabalhar, nada de diferente aqui por enquanto, até que, pronto, nesse ponto, galera, exatamente aqui, eu tive o meu sinal de entrada, que foi esse candle, levou a máxima desse candle, né, e fechou abaixo. Então, o indicador, a hora que abrir o primeiro candle, ele vai plotar. Quando ele plota, eu já vou pôr a minha ordem pendente, ordem executada, não tem mais o que fazer. Stop, eu gosto de usar em média de 100 pontos, tá? Nesse caso eu poderia usar menos, poderia cobrir aqui, não gosto de fazer isso, eu vou explicar o motivo. Eu não sei se o preço vai voltar nessa região para testar esse Fair Value Gap de novo. Eu não gosto de deixar na minha mente ficar fora de um trade, estopar por negligência, por querer ter um stop muito pequeno. O nosso stop ele tem que ser lógico. E onde que essa ideia de trade é invalidada? Pô, se esse Fair Value Gap aqui for perdido, essa minha ideia de trade não mais faz sentido. Então, eu vou usar o padrão que eu gosto, que é 100 pontos, né? E alvo em torno de 3R, tá? Lembrando, como a gente tinha mínimas iguais aqui, não importa o que aconteça aqui, ou você sai do trade, ou você faz parcial, você bota no 0 a 0, porque a chance de reversão nesse ponto é muito grande, beleza? Depois o trade foi só evoluindo, tá? Um pequeno detalhe é que o gatilho desse trade, a entrada, o trigger da ordem foi fora da sessão, mas o padrão foi formado na sessão. Para mim já é o suficiente, visto todo o contexto que nós tínhamos, tá? Voltar aqui um pouco, visto aqui todo o contexto que nós tínhamos, e outra coisa, se vocês olharem nesse cara aqui, esse daqui é o candle do diário, tá? Quando eu quero vender, eu quero estar posicionado no melhor ponto possível de venda. E onde é o melhor ponto possível? No extremo superior. E olha onde eu tô. Pô, mesmo na onde ele fez a sombrinha. Esse é o melhor ponto para vender, tá? Então tem um stack de confluências absurdo para poder seguir na venda, tá? Então eu vou ali esperar o preço trabalhar. Pronto. Nem precisou colocar no break-even esse trade, ele pagou rapidamente, tá? Pagou 3 reais, ele pagou mais, pagou 5 reais esse trade, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Aonde já não era mais um bom lugar para pegar um trade, cara, daqui para frente eu já não considerei mais nada, tá? E é muito simples, olhem o tamanho do candle no diário. Eu já tenho o preço todo esticado, eu não vou tomar uma entrada aqui. Pode funcionar? Pode, mas olha, não vale o risco, galera. Mesmo, não vale mesmo, tá? Fim de sessão e tudo mais, não vale o risco. Beleza? Então, esse foi um exemplo muito claro de como eu posso aliar o indicador e fazer uma leitura completa do contexto para ter uma segurança e uma execução muito mais tranquila, tá? Lembre-se de uma coisa, nós temos muita facilidade em segurar trades perdedores e uma dificuldade muito grande em segurar os trades ganhadores. E isso no longo prazo faz uma diferença absurda, tá?
Se vocês se dispuseram a tomar um risco para buscar 3 Rs ou 2 Rs, cara, tente não sair do trade antes, tá? No final, num longo prazo, isso vai afetar tanto o desempenho de vocês quanto a mentalidade. Porque a qualquer momento vocês vão querer sair do trade, isso vai criar um sentimento de arrependimento por ter saído do trade, vocês vão fazer reentradas de merda e não é isso que nós esperamos, tá? Não é isso que a gente quer, beleza? Só relembrando com vocês, vou voltar aqui no Discord para vocês terem o refresco da memória, que se vocês acederem aqui em FAQ, eu tenho tudo sobre o indicador, tá? O que eu olho no diário, o que eu olho numa hora e principalmente aqui, que a gente já havia comentado, os padrões de entrada, tá? Mesmo que o indicador não plote, tá? Nós ainda temos outros padrões. Por que o indicador não plota? Eu foquei no padrão que tem mais assertividade, que são os padrões onde envolvem o candle de manipulação e o candle de confirmação do engolfo, que é o low time frame engulf. Então, esses padrões todos aqui são plotados, à exceção desse padrão, dos padrões com Fair Value Gap. Então, lembre-se de fazerem uso também aqui dos modelos, beleza? Então, agora a gente vai dar um olhinho no trade do EURUSD. Esse trade eu não executei, tá? Eu tô com as minhas contas à espera de payouts e não vi sentido em fazer esses trades. Eu já tenho mais ou menos 5% de cada conta para fazer saque e tá ótimo, tá muito além do que eu precisava. Foi um mês maravilhoso. Isso tudo que eu tô falando é também de forma transparente ali, passado para os alunos na comunidade, não tem segredo, não tem mistério, tá? O que eu faço, vocês estão vendo, os alunos estão replicando e tem dado certo, graças a Deus. Ok? Então, dando um olhinho aqui no EURUSD. Partindo de novo ali do diário, o que eu tenho? Tá? Eu tive um dia que foi um dia fraco aqui na compra, apesar do diário ter sido dito como compra pelo indicador. No próximo dia ele não tinha um bias definido, não houve operação, né? Por que ele não tinha um bias definido? Pô, o preço tinha acabado de virar esse Fair Value Gap, insistir aqui em compra é meio complicado. Então o indicador tem essa inteligência e prefere me dar um dia neutro. Um dia neutro eu não opero, beleza? Próximo dia, que é o dia que a gente vai ver esse trade, olhando ali para o gráfico de 4 horas, então, o que eu tinha? Tinha aqui uma região de Fair Value Gap, que o preço podia vir testar. Eu tenho que esperar o gráfico abrir, o primeiro tick do dia, para o indicador calcular qual vai ser o bias. E nesse dia, o indicador me deu 96% de chance de ser um dia vendedor, tá? Então, daily bias sell. E qual o trigger que ele usou? Foi o ATR Breakout. Então, se a gente olhar aqui, né? Até vai ter um spoiler do dia, mas não importa. Esse dia fechou muito forte abaixo, muito forte, tá? Então ele meio que ignorou esse Fair Value Gap aqui que foi invalidado e fechou muito abaixo e de novo ele criou aqui mínimas praticamente iguais, tá? O indicador tem essa inteligência, galera. O indicador consegue visualizar coisas que no olho é mais difícil, beleza? Por isso que vocês vão ver dias como esse aqui, sendo um dia de venda, e enfim, não importa. É só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a coisa, tá? Lembrando que tudo que o indicador faz tem nos vídeos do YouTube. Você precisa do indicador para operar? Não, não precisa. Mas o indicador ajuda pra caralho, beleza? Sem contar os alertas que o indicador dá, né? Tipo, eu hoje não fico a olhar para o gráfico, eu espero um alerta ser ativado. Quando esse alerta é ativado, eu vou no par que o alerta está configurado e vejo se vale a pena. Faço uma leitura do cenário ali, eu tenho no mínimo 15 minutos para fazer essa leitura. Vejo se vale a pena, eu executo. Se não, volto a fazer as merdas que eu estou fazendo e pronto, beleza? Então, no 4 horas, eu tinha essa região, já sei que é venda, preciso esperar começar aqui a minha sessão e ver se eu tenho fluxo, consumo, todo o resto que vocês já sabem, tá? Então minha sessão ali ainda nem começou, tá? Estamos na Ásia ainda. Vamos avançar aqui um pouquinho. Avançando. Olha, antes de começar a sessão de Londres, galera, eu já tenho fluxo de venda, tá? Se vocês olharem aqui para o indicador, ele já está me mostrando o sell. Ele está me mostrando o ponto exato que esse sell foi confirmado, 1,17,445, ou seja, no fecho desse candle, 17,445, beleza? Ele já plotou o Fair Value Gap ativo mais próximo que eu tenho do preço aqui
para 1 hora e eu manualmente vim aqui e identifiquei esse POI de 4 horas, beleza? O preço vai continuar seguindo. Assim que abrir minha sessão, eu já vou descer para 15 minutos, beleza? Então ainda não houve. Abriu minha sessão de Londres, eu tenho baias apontando para venda, fluxo apontando para venda. Top. Venho aqui, vou pro meu gráfico ali de 15 minutos e eu vou esperar. E é aqui que eu quero explicar para vocês aonde a gente opera com o contexto e não por sinal, tá? Quando abriu a sessão, aqui eu já tive um sinal do indicador. Ele acabou de me mostrar aqui, ó, que eu poderia realizar operações de venda, certo? Ele está me mostrando isso, tá? Eu vou voltar uma barra só para a gente ver isso aqui mais de forma mais adequada. Então, quando esse candle aqui fechar, ele vai me mostrar o sinal, tá? Vai me mostrar que eu tenho ali uma venda, beleza? Eu vou fazer essa venda, galera? Pô, eu não vou fazer essa venda. Por que eu não vou fazer essa venda? Um dos elementos que eu busco não aconteceu. Não houve nenhum tipo de consumo de 15 minutos, de 1 hora, whatever. Não teve nada. Aqui eu tenho, desculpa, nessa região aqui eu tenho um topinho de 15 minutos, aqui eu tenho outro topinho, para cá eu tenho outro, mas nada foi consumido. Se nada foi consumido, eu não vou clicar porque aconteceu o padrão. Vocês têm que ter isso em mente, tá? O operacional ele é feito da junção de cenários. Então o indicador ele me deu bias, ele me deu fluxo, mas eu ainda não tenho o consumo. Eu não tenho ainda o contexto montado para executar esse trade. Então não vou executar esse trade. Vou esperar até que isso aconteça. Novamente, olha só, porque que é importante. Cada seta dessas aqui, ó, cada seta, essa seta foi um setup que foi formado e que deve ser ignorado, porque não houve consumo ainda, tá? Então vou esperar o consumo. Depois que tiver o consumo, ó, houve consumo aqui, houve consumo aqui. Ok, se ele me der um sinal, eu vou executar, porque agora eu tenho consumo. Ainda não houve nenhum sinal, nenhum padrão de entrada. Nada, nada, nada ainda. Nesse momento eu tenho um consumo muito mais forte, tá? A máxima de 4 horas nesse ponto aqui foi elevada. Se eu colocar aqui no 4 horas, olha para vocês verem. Aqui eu tinha um topo, uma old high. Opa! Uma old high aqui de 4 horas. E o preço só beliscou naquele pontinho. Beleza? Voltando então para 15 minutos. Preciso de um sinal. Aconteceu o sinal. Só que o sinal tá lá em cima. Beleza? O que eu faço? E é aí que entra o que eu disse a vocês. Nós precisamos saber todos os padrões, tá? Numa situação dessa, eu não vou meter uma ordem pendente aqui e ficar esperando ver o preço ir embora. Ele fez todo o cenário que eu queria. Quando esse candle fechou, eu pus minha ordem pendente aqui. Vamos voltar para ficar mais claro. Esse candle fecha, o sinal é plotado, eu coloquei minha ordem pendente. O preço não pega minha ordem e faz outro padrão. Tudo dentro aqui. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Vamos no Discord. Olha só. Qual é o padrão que eu tenho aqui? Eu tenho esse padrão. Tinha uma sequência de candles de alta que foi engolfado, tá? Então, voltando para o TradingView, eu tenho aqui esse mesmo setup. Quando esse candle fecha, minha ordem vem para cá. Nesse ponto, certo? Nesse ponto, a minha ordem foi ativada, tá? Vamos colocar aqui só uma hipótese dessa ordem não ter ativada para vocês verem a formação de um outro setup. Então, essa leitura ela é ativa, ok? Se eu voltar lá no Discord e olhar os exemplos, qual é o exemplo que eu tenho aqui? Esse exemplo aqui, engolfo sequencial com POI. Então, eu tive uma sequência de engolfos, o preço virou, fechou um POI. Se a minha ordem não tivesse sido ativada, voltando para o TradingView, aqui nesse ponto eu tinha um Execution POI, aqui, e eu poderia ou meter minha ordem no 50 ou aqui, tá? Não foi o caso, beleza? Porque a ordem foi ativada. Então eu volto com a minha ordem, tranquilinho, stop. Dá para usar 100 pontos? Dá para usar 100 pontos. Eu vou usar 100 pontos? Não, porque eu vou deixar de cobrir esse ponto aqui importante, beleza? Eu tenho aqui regiões que eu não... que se o preço voltar, aí tudo bem, vai invalidar meu trade, mas aqui não.
Então o que eu faço? Eu vou cobrir, vou usar 140, vou usar 120, não importa, eu vou cobrir essa região, beleza? Depois disso eu tenho que ter em mente que nesse ponto aqui eu tenho mínimas relativamente iguais, são pontos de liquidez, eu obrigatoriamente tenho que proteger meu trade, ok? O preço ativa a ordem, abre a sessão de Nova York, dá outro setup, tá? Vamos ver aqui, ó. Se eu quisesse pegar esse trade aqui, eu poderia? Poderia. Eu não tô ainda tão distante assim. Obviamente que esse foi o melhor, né? Se a gente voltar aqui, nesse ponto, olha, eu ainda tô na sombra, na construção da sombra do candle diário. Esse outro sinal aqui, vamos lá, deixa eu aparecer. Eu já tô na parte do corpo de venda, certo? Eu não peguei a sombra, mas aqui ainda seria um setup válido, tá? Então volta, note que o preço volta aqui no LE, coloco minha entrada, stop 100 pontos, cobre a máxima ali, pô, tranquilo, tranquilinho. Eu gosto sempre de deixar 5 a 10 pontos, tá? Para não levar sweep de bobeira, e depois não tem muito o que fazer, né? O preço só anda. E aí aqui a gente vê que 3Rs ele pagou de forma bem tranquila, bem simples, tá? Sem nenhum estresse, nem precisou proteger essa operação, porque foi numa vela só. E pronto, teria tido 2 takes, beleza? Eu não faria as duas entradas, eu faria uma só. Eu não. Isso aqui é duplicar o risco. Se essa entrada tivesse protegida, até valia o risco, beleza? Bom, galera, então é isso. Trouxe para vocês aí mais contexto do operacional, expliquei da melhor forma possível como é que vocês podem montar ali o cenário, o contexto, ter não vou dizer garantia, mas uma tranquilidade de que a leitura de vocês está no sentido certo, no lugar correto. Isso vai trazer para vocês paciência, vocês vão começar a executar melhores trades, não precisa ficar no gráfico forçando o trade, tá? E cenários como esse são cenários de alta probabilidade. E eu não quero colocar o meu dinheiro em risco em cenários que não sejam de alta probabilidade, beleza? Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com um amigo, chamar o amigo para a comunidade, deixar um comentário, pode ser um joia, um ponto, qualquer merda aí, porque isso ajuda a engajar, vai levar meu conteúdo para mais pessoas, tá? Eu sei que eu vou conseguir ajudar mais pessoas, como eu tenho ajudado. Vocês estão vendo ali a quantidade de certificado que tem na comunidade, como a comunidade é ativa. Então, se vocês puderem levar esse trabalho para frente, eu agradeço. Valeu. Bom, obrigado por ter ficado aí até o fim do vídeo. Tenho 2 recados rápidos aqui. Bom, primeiro, todos vocês já sabem aí que eu opero com uma corretora, já faz mais de 4 anos. E eu queria deixar uma mensagem super importante para vocês, né? Principalmente o pessoal que me segue, que opera em próprio firm, assim como eu. É muito importante a gente conseguir montar o nosso próprio capital. Se vocês forem olhar as tendências, verem os traders que estão nesse mercado há muito tempo, todos eles têm conta pessoal e conseguem não depender de prop firms. Nós não sabemos até quando as prop firms vão estar no mercado, então é muito importante vocês terem um plano. E o plano é: todas as vezes que vocês fizerem um saque, tirem um dinheiro desse saque para montar o capital de vocês. E é muito importante que vocês tenham essa conta em uma corretora confiável, beleza? Eu opero já numa corretora há mais de 4 anos. Se vocês quiserem saber qual é essa corretora, no link aqui da descrição desse vídeo vai ter um link para o Discord. Basta entrar lá no Discord e tá tudo explicado, beleza? O segundo recado é que essa corretora ela tem uma ferramenta de copy trading, tá? Que vocês podem rentabilizar ainda mais o capital de vocês. De que forma? Beleza? Vocês vão ter a conta de vocês pessoal, com o capital de vocês, e através disso vocês conseguem fornecer as operações de vocês para que outras pessoas copiem essas operações, certo? Isso vai possibilitar com que vocês configurem o copy de vocês, cobrando até 40% do lucro que fizerem. A corretora se encarrega de fazer essa cobrança e o repasse e não há risco para vocês, beleza? Então esse é o recado. Mais uma vez, obrigado por ficar até o fim. Um abraço e até mais.